Dorival Júnior disse sim ao Corinthians e terá um dos maiores salários do futebol na América do Sul. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora fechar o vídeo para falar sobre Dorival Júnior, que já disse sim ao Corinthians e deverá ser anunciado como novo comandante do Timão nas próximas horas. O ex-treinador da seleção, que negociava com o São Paulo há pelo menos 2 semanas, recebeu uma oferta bem maior do Corinthians. Ignorou o acordo ou as tratativas com o São Paulo e ficou muito perto de virar comandante do Timão. Posso te assegurar que para fechar com o Dorival, o Corinthians fez uma proposta gigante, superior a 2 milhões de reais por mês. Se a gente incluir também comissão técnica e impostos, o custo do Dorival Júnior ultrapassará 2 milhões e meio de reais mensais, com uma observação importante. O ex-técnico da seleção tem direito a 1 milhão de reais por mês da CBF, que serão pagos até a Copa do Mundo de 2026. Essa grana equivale a uma indenização pela demissão que foi divulgada e definida no mês passado. Sobre Dorival Júnior e Corinthians, o acerto foi fechado nessa quinta-feira e foi isso que permitiu ao Timão o anúncio da demissão do Ramon Dias. O Corinthians não teria dispensado o treinador argentino antes de ter a confirmação de um novo técnico. Só para completar, importante contar também que o Tite nesse momento nem sequer foi consultado. O Augusto Melo entendia que o Tite é muito ligado aos antigos administradores do Corinthians, o pessoal da renovação e transparência, e contratar alguém com essa condição não seria algo positivo. Por falar no Augusto, o presidente alvinegro não apresentou nessa quinta-feira as contas referentes ao seu balanço de 2024. Foi a 4ª data prometida e não cumprida em relação à entrega desse documento, que é super importante. No dia 28 desse mês, o Conselho Deliberativo vota se aprova ou reprova as contas, e se reprovadas, o Augusto é afastado sumariamente da presidência do Timão. E você, gostou de Dorival Júnior no Timão? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nicola, o Depay deu uma declaração forte ontem, cobrou reforços. Sabe se o Corinthians, além de trazer o Depay, o Dorival, vai atrás de reforços de peso? Igor, vale a lembrança de que os clubes de futebol no Brasil só podem trazer jogadores a partir da metade do ano. A exceção é para jogadores desempregados antes do fim da nossa janela. E jogador desempregado é jogador sem grande mercado. Então, por mais que o Memphis esteja pleiteando a contratação de atletas, a tendência é que reforços só na metade do ano. Para mim, ontem, o recado claro do Memphis foi em relação ao Ramon Dias. Eu acho que, inclusive, as palavras do Memphis tiveram um papel importante na demissão do argentino. O Memphis deixou bem claro que o Corinthians é uma grande bagunça, do ponto de vista tático, tá? Vou repercutir 2 frases do Memphis de ontem, até porque nem todo mundo deve ter acompanhado. O Memphis, depois da derrota por 2-0 para o Fluminense, disse o seguinte, abre aspas: acho que perdemos muitos jogos porque não estamos atentos aos detalhes táticos. Se olharmos como às vezes estamos posicionados como time aberto, com 50 metros entre as linhas. Na minha opinião, isso não é futebol. Temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Cara, essa é uma declaração absolutamente crítica, pesada, de alguém que está muito incomodado com a forma como o Corinthians joga. Se você falar para qualquer técnico do exterior que o seu time tem um espaçamento entre linhas de 50 metros, esse cara vai falar, cara, você é treinado por quem? 50 metros? Quando, na verdade, a primeira, a terceira linha, talvez dos times mais equilibrados do mundo, não há 50 metros de distância entre a primeira e a terceira. Enfim, se tem interesse em Agostinho Almendra do Racing, saiu agora. Esse Almendra é um uruguaio que joga na lateral do Racing, é muito bom jogador, mas é alguém que vai custar no mínimo 7, 8, 9 milhões de euros ou dólares. Vários clubes já tentaram e não conseguiram exatamente por conta da questão financeira. E hoje o Corinthians passa por todas as dificuldades financeiras do mundo. E mais do que isso, muito mais importante para o Augusto do que contratar reforços nesse momento, é tentar escapar e se manter como presidente do Corinthians. Nicola, você está falando isso, mas o Corinthians está mudando de técnico. Sim, está mudando de técnico também para tentar garantir uma agenda positiva. O Augusto está no meio do furacão, com o risco de sofrer um impeachment por conta das contas, que devem ser votadas no dia 28. Se as contas dele forem reprovadas no Conselho Deliberativo, ele é afastado. O Augusto é alvo de um processo de impeachment interno no Conselho Deliberativo, e o Augusto deve ser indiciado na semana do dia 28.
dessa maneira, indiciado pela polícia, por formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Se essa notícia for confirmada pela polícia, você pode ter certeza que os dias do Augusto vão estar contados no Corinthians. E o Augusto está tentando criar uma agenda positiva, essa mudança de técnico, enfim, embora seja necessário o trabalho do Ramon Dias havia estacionado, né?